Nós vamos dar continuidade àquela sequência de estudos, pregações, ensinamentos sobre finanças. Então, meu propósito com isso é que a gente tenha a visão correta sobre prioridade nas nossas finanças. O propósito é para que você também seja abençoado financeiramente. Muitas vezes a gente não consegue prosperar financeiramente porque a gente acaba focando de forma errada, né? Investindo de forma errada, sendo egoísta, não valorizando a Deus com as nossas bênçãos e, como consequência, vem as disciplinas. E aí o propósito é para que você também seja abençoado com isso. Você possa honrar a Deus, você possa valorizar a Deus e, consequentemente, venham as bênçãos relacionadas a isso. A gente não pode achar que Deus não nos abençoa financeiramente, e no nosso contexto hoje até pesa falar sobre isso, por causa dessa questão das igrejas da prosperidade, né? Só falam em riqueza, só falam em dinheiro, em prosperidade, em se dar bem nessa vida. E aí quando você ouve falar sobre esse tema, parece que até dói. Mas de fato Deus quer nos abençoar também nesse aspecto. Ele trabalha na nossa vida financeiramente. Muitas vezes com essa área financeira, Deus trabalha também na nossa área espiritual. Porque às vezes quando você não tem nada, você pode ser uma pessoa generosa com o pouco que tem. E às vezes quando tem muito, você acaba se tornando mesquinho. Então Deus trabalha com isso. Quero mais uma vez dizer, se tiver algum visitante aqui, eu tenho trabalhado sobre isso porque é a minha função instruir a igreja em todas as áreas, inclusive nessa área financeira. Nós não costumamos trabalhar, dinheiro não é prioridade para nós, né? A prioridade para nós é que a glória de Deus, é o reino de Deus, mas dinheiro também faz parte desses assuntos. A sexualidade, o dinheiro, nossa vida como funcionário, nossas vidas como pais, mães, filhos, tudo isso faz parte de um viver cristão. Então eu não posso negligenciar, certo? Talvez você tenha vindo aqui a primeira vez, eu não sei, e você vai ouvir exatamente falar sobre esse assunto, mas você pode ter certeza que você vai ouvir a verdade de Deus e não uma adulteração da palavra. Eu queria convidar agora um casal antes de iniciar a mensagem, o Gilson e a Divânia. Eles já podem se dirigir, e eu espero que Deus os use para a edificação das nossas vidas. Eles vão contar um pequeno testemunho que aconteceu com a vida deles relacionado à área financeira. E aí, o tema da nossa mensagem de hoje é relacionado à disciplina de Deus nas nossas finanças. Como Deus disciplinou o seu povo, como Deus disciplina seu povo hoje, quando o seu povo negligencia a questão de priorizar o seu reino. E o louvor e a glória a Deus. Então, vou dar a palavra, peço que Deus abençoe a vocês. Boa noite, irmãos. Primeiramente eu quero fazer uma oração, agradecer a Deus por esse momento, que esse momento seja somente para a honra e glória do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, mesmo sem merecermos. Não somos merecedores da Tua graça em nossas vidas, só por misericórdia mesmo, Senhor, do Teu Filho, por nós, sacrifício perfeito. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido, pela saúde, pelo alimento, pela proteção, pelo sustento que o Senhor sempre tem nos sustentado, mesmo quando a gente murmuramos, o Senhor sempre foi e sempre vai ser fiel. Nós estamos aqui, Senhor, só para engrandecer e glorificar o Teu nome, para que outras vidas possam ser glorificadas, Pai, com o nosso testemunho que o Senhor tem trabalhado na nossa vida. No nome do Teu Filho Jesus, Senhor, nos dá direção e tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Amém. Boa noite, irmãos. Pastor nos deu a missão de contar esse testemunho hoje. Ele deu 10 minutos, mas estou nervosa. Eu vou usar só 5, viu?
Então, assim, só para situar vocês um pouquinho no tempo, nós temos 13 anos de casados, certo? Quando Mijael nasceu, ele nasceu, a gente já tinha 5 anos. E esse episódio aconteceu no nascimento de Mijael. A gente mora um pouquinho distante, né? Assim, quem nos conhece sabe, no aeroporto ali, não é muito longe, mas também não é muito perto. Só vou abrir aqui um parêntese, né? Que a gente foi agora para o retiro, e aí a gente viu como a irmã Maria é que mora longe. Então, assim, a gente acha sempre que a nossa vida é assim, complicada, difícil, mas quando a gente vê assim, a do irmão do lado, glorificar a Deus, né? Porque mesmo com toda a distância, a gente vem. E a gente vem assim, porque ama a igreja em primeiro lugar. Eu queria deixar assim bem. E aconteceu assim. Eu engravidei de Israel e a gente vinha de lá, da nossa casa para cá de moto, né? A gente tinha uma moto. E a gente vinha de moto. Quando Israel nasceu, a gente viu a necessidade, né? Vinha orando ao Senhor para que o Senhor nos desse um carro, porque além de estar infringindo a lei de trânsito, vindo com o bebê recém-nascido, era complicado, perigoso e tal. E a gente vinha orando ao Senhor para que o Senhor nos desse um carro, para que a gente pudesse ir para a igreja com ele. E com 1 ano, quando ele completou 1 ano, o Senhor nos deu a bênção de nos dar o carro. A gente precisou se desfazer da moto que a gente tinha, né? Para poder comprar o carro. Aí a gente ficou devendo o carro. E assim, nesse período, eu trabalhava e a gente ganhava o salário. Logo quando eu me converti, passou poucos meses e a gente fez 7 pregações sobre devolver o dízimo e a gente começou a devolver o dízimo. Essa pessoa que orientou a gente em relação ao dízimo, ela disse assim, olha, nunca a gente vai bater na sua porta, isso não é uma conta fixa, assim. O dízimo não é uma conta. Tipo, que você tem que pagar no final do mês, assim, é uma obrigação da gente, porque não é nossa. A gente tem que tirar, a gente não pode contar com ele, né? Mas, de qualquer forma, ele deixou claro, é uma coisa sua com Deus. Então, você tem que tirar, né? E devolver, porque é uma coisa sua com Deus. Mas a gente nunca vai cobrar isso de você. Aí, tudo bem, a gente comprou o carro, foi uma bênção, a gente começou a andar. E ficou complicado. Por quê? Porque o gasto que uma moto consome para um carro é quase o triplo. Aí apertou mais ainda nossas finanças. A gente ficou, e agora? A gente precisa comprar uma moto para a gente trabalhar. E o carro vai para a igreja. Como é que a gente vai fazer? A gente não tinha, irmãos, dinheiro nenhum para comprar essa moto. Nenhum. O orçamento apertado, devendo o carro, despesas com crianças pequenas, né? E mesmo assim, sem ter de onde tirar de jeito nenhum o valor de uma prestação de uma moto, mesmo assim a gente foi ver para financiar uma moto. Não sei como, na nossa cabeça a gente foi. Aí, quando a gente chegou em casa, a gente foi olhar nossas despesas, né? Vamos pensar, de onde a gente pode tirar esse valor para pagar essa prestação? Aí, fomos analisar cada item da lista e pasmem vocês. O valor da prestação da moto era justamente o valor do dízimo que a gente devolvia. Então, a gente ficou assim. E agora? A gente devolve o dízimo ou a gente compra a moto? Não, porque a gente tem essa tendência, né? De quando a gente vai pecar, a gente fica procurando desculpas para pecar. Então, assim, a gente ficou. Não, mas a gente sempre devolveu, então não vai ter problema, que a gente tira, o Senhor vai entender que a gente está precisando e tal. Aí a gente optou pelo errado, né? A gente pegou o dinheiro do nosso dízimo e começou a pagar muito. Não devolvemos mais o dízimo, mas isso durou só 2 meses. A gente chegou em casa um dia de noite, Gilson entrou para dentro, eu entrei na casa da minha irmã para pegar meu filho, e quando a gente saiu para fora, a moto tinha sumido.
Deus disse, roubaram a moto. Eu disse, eu não acredito. A gente ficou, né? Aí começou. Foi aí onde o Senhor começou a nos disciplinar, mesmo assim, que no início a gente não estava entendendo nada. Não é possível, como é que pode? A gente devendo a moto, devendo o carro, as finanças apertadas, tudo assim contado e sem transporte, assim, né? Só com o carro, mas a gente podia estar trabalhando nele porque consumia muito. E aí aconteceu, né? A gente passou uns dias e não ficou sem entender direito, mas depois, assim, com a cabeça mais fria, pensando, aí a gente orou muito, chorou muito e não estava entendendo. E eu dizia, meu Deus, não acredito, como é que pode? O Israel era pequeno e eu tinha que ir para o trabalho, ele tinha 1 ano e 1 mês. Então, assim, eu tinha que acordar muito cedo para ir pegar o ônibus e trabalhar, ele ainda estava dormindo. Eu não tinha como ir em casa almoçar para ver ele. Quando eu chegava de noite, 7 horas, 8 horas, que eu tinha que pegar o ônibus e tal, ele quase já estava dormindo. Foi o que, assim, me doeu mais, assim, a distância dele, foi aí onde o Senhor me moeu. Aí, a gente ficou um tempo, né, assim, nessa situação. A gente também estava passando por uns problemas familiares com a mãe de Gilson, ela estava passando por uns problemas e a gente tinha que ser muito forte para ajudar ela nesse período, porque era um problema assim, muito sério que a gente estava passando, né, com ela, e a gente tinha que ser forte para trazer ela para a igreja, porque ela não estava vindo muito nesse período. Então, a gente fez uma campanha tão forte de oração nesse período, que eu lembro que teve um período que eu disse, nós vamos ter que orar muito, porque a gente vai orar e Deus vai fazer essa moto aparecer. Não vai aparecer, eu tenho certeza e tal. Aí a gente começou a orar, teve um período que a gente orava de 3 em 3 horas. Ele no trabalho dele e eu no meio. Estava o celular para despertar e a gente orava por esse propósito, para a moto aparecer. Sem entender, né, que o que Deus queria era que a gente enxergasse que a gente tinha errado em relação ao mandamento dele, né? E aí o tempo passou, a gente conversou com o pastor e confessou a ele o que tinha acontecido, como era que a gente tinha comprado essa moto e tal. E ele tranquilizou a gente, assim, em relação ao que a gente estava sentindo. A gente se sentiu disciplinado, mas também amado, porque a palavra do Senhor diz, né, que Ele disciplina a gente, aos filhos a quem ama. E assim, essa foi uma experiência que a gente viveu. E assim, tudo que a gente passa na vida da gente, no início a gente não entende muito bem, né? Mas depois Deus vai clareando nossa mente e a gente vai entendendo o propósito. Esse período foram 8 meses que a gente ficou assim, de ônibus. Não era o fato de andar de ônibus que nos afligia, era o fato de ter pecado de ter pecado mesmo, né? E não ter como voltar atrás, porque eu pensava assim, se a gente foi 2 meses atrás, a gente tivesse como voltar atrás e não ter feito, a gente ficou com a dívida da moto, com a dívida do carro, finanças apertadas e sem a moto. Aí a gente passou ainda 8 meses nesse percurso, orando. Esse período foi um período que a gente amadureceu muito espiritualmente, se aproximou muito do Senhor. Eu ia no ônibus lendo a Bíblia e voltava lendo a Bíblia, e foi um momento assim de muita aproximação mesmo do Senhor. E assim, eu espero que esse testemunho possa, né, tocar algum de vocês que acham que não, eu vou tirar aqui para outra coisa. A gente foi para moto, mas você, assim, algum, né, pode ser para outra coisa. Então é isso. Eu queria agradecer. Irmãos, eu quero deixar 2 versículos aqui para a gente refletir na palavra de Deus. Se encontra em Hebreus 12, 6 e 7. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos.
Porque que filho há a quem o Pai não corrige? Que o Senhor possa ser glorificado, que tudo aqui que foi dito aqui, para a honra e glória dele, e nós só temos a agradecer a ele. Amém? Deixa eu perguntar aqui para vocês, qual de vocês teria uma experiência para contar sobre alguma negligência relacionada à questão do dízimo? Levanta a mão, por favor. Tirou, guardou, mexeu e depois você percebeu que houve uma disciplina. Levanta aí de novo para eu ver. Ok. Vamos lá então, para a gente poder entender a questão da disciplina de Deus e como Deus disciplina. E aqui a questão é como Deus disciplina quando nós negligenciamos a obra, o ministério, como mordomos. A pregação do próximo domingo será mordomia, né? E aí, eu sou mordomo por acaso? Você é um mordomo, né? Nós vamos aprender o que é a mordomia e qual é o nosso papel como mordomos e administradores de Deus. Será a pregação do próximo domingo. Mas para a gente entender um pouco sobre a disciplina de Deus em relação às finanças, nós precisamos entender isso aqui. Vou dar uma explicada rápida para a gente chegar lá no nosso local. Aqui nós temos Israel, na época de Saul, Davi e Salomão, 1030 até 931, quando Salomão morre e Jeroboão e Roboão assumem os reinos divididos. Então aqui nós temos Israel, uma só nação. Aqui nós temos um reino quando se dividiu. Salomão morre, o filho Roboão fica com 2 tribos e Jeroboão, que era servo dele, tinha fugido para o Egito, fica com 10 tribos. Então você tem reino do norte, capital Samaria, e você tem reino do sul, capital Jerusalém. E aí então, fazendo aqui uma cronologia, 200 anos depois da divisão do reino, no ano 722, o reino do norte, Samaria, que foi invadida pela Assíria e levados cativos. E aí então, em 722, nós temos a queda da Samaria, ou queda do reino do norte. E aí, a letra ficou ruim aqui, nós temos aqui o cativeiro babilônico, que foram feitas 3 investidas, a letra ficou péssima. 605, Nabucodonosor invadiu a primeira vez, depois ele invadiu 597, uma segunda vez. Daniel e Ezequiel foram levados aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, aliás, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os príncipes foram levados em 605, Ezequiel, o profeta e outros foram levados na segunda deportação, 597, e na terceira deportação, levado o restante, deixaram somente os pobres na terra. E aqui o templo foi destruído, os muros derrubados, e nessas 3 investidas de Nabucodonosor. Então, 586 o cativeiro. E aí eles passam praticamente 70 anos aproximadamente no cativeiro. Não tinha chegado aos 70 anos de fato, 605 a 538, eu coloquei aqui mais arredondado, que foi 538, quando eles foram libertos. Então você tem aqui cativeiro da Samaria, cativeiro babilônico, 70 anos de cativeiro lá na Babilônia, e então o primeiro retorno com Zorobabel em 535. Eles voltam com uma ordem de Ciro, imperador, eles voltam então para Jerusalém. O segundo, aqui volta 50 mil pessoas, 50 mil judeus. O segundo retorno se deu com Esdras, 458. E o terceiro retorno se deu com Neemias. Aqui eu copiei e esqueci de trocar o nome. Neemias voltou com a terceira deportação. Zorobabel, Esdras, e 13 anos depois, Neemias reconstruiu os muros. Então, depois aqui tem o profeta Malaquias, e aí 400 anos de silêncio, onde Deus não se manifesta até a vinda de Cristo, o nascimento dele. Nós vamos ampliar esse espaço aqui, para a gente trabalhar um pouquinho mais. Primeira, segunda e terceira volta, retorno. Vamos ampliar então. Então, o primeiro retorno, Zorobabel,
Ele volta com 50 mil judeus em 535. E aí eles começam então a reconstruir os muros, o templo. 50 mil judeus voltam com Zorobabel e eles começam a reconstruir o templo. Os muros ainda estavam em pedaços, ruínas, mas eles começam a reconstruir o templo. O que é que acontece aqui então? Aquele pessoal que foi trazido para morar em Samaria, porque quando houve o cativeiro da Síria, 722, o rei da Síria pegou os habitantes de Samaria, levou para um outro país, e pegou gente de outro país e trouxe para Samaria. Aquele episódio dos leões que comiam aquele pessoal. Rapaz, os leões estão comendo lá o pessoal lá de Samaria, que eles adoram os deuses deles. Coloca um profeta lá para ensinar como é que se adora o Deus da terra. Aí leva assim o sacerdote, ele começa a ensinar e aí diminui essa questão. E aí eles querem participar também da construção do muro, do templo. E aí o Zorobabel ele diz: vocês não têm parte com a gente não, vocês não vão construir isso aqui com a gente não. Aí eles ficam revoltados. E o que é que eles dizem? Então eles começam a perseguir, a se opor. Isso aí vai cair, isso aí não vai dar certo. E começam a procurar meios para que a obra seja embargada. E aí então eles fazem com que a obra fique parada entre mais ou menos 15 a 13 anos. Então, a partir daqui, 535, eles chegam na terra, começam a construir, mas rapidamente eles param. E aí, beleza, ficam lá, né? Aí aparecem então Ageu e Zacarias, os dois são contemporâneos. E aí em 520 eles começam a pregar. E com essa pregação deles, o resultado é que o templo é então reconstruído em 5 anos. 516, aliás 520, 519, 518, 517, 516, 5 anos, o templo então é reconstruído, mas que estava parado, estava lá, né? E aí a gente vai trabalhar esse profeta aqui e ver como Deus disciplina o seu povo quando o seu povo negligencia a importância ou a priorização em relação às suas finanças, né? Vamos então abrir para o profeta Ageu. Abra aí a sua Bíblia para o profeta Ageu. Ele fica antes de Zacarias e Malaquias. Se você abrir Mateus, aí você volta a Malaquias, volta a Zacarias, e você encontra então o profeta Ageu. Diz assim o texto: vamos ler então. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Lembra que Judá não tinha mais rei. Com a invasão de Babilônia, acabou-se o reinado, não tinha mais rei, apenas governador. E Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então nós temos o governador, o sumo sacerdote, e aí a palavra de Ageu vem a eles. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então vamos parar aí para a gente entender. Qual era a questão aqui? As desculpas que eram dadas para que o templo não fosse reconstruído. Qual era a desculpa? Se a invasão da Babilônia foi, a destruição do templo aconteceu no ano 586, 70 anos de cativeiro seria então no ano 486. E só lembrando para aqueles que têm dificuldade, quando a gente está no Antigo Testamento, os números são decrescentes, certo? Talvez você esteja, mas por que esses números estão assim, diminuindo de lá para cá, se aqui é Cristo? Então é porque quanto mais longe, maior a numeração.
Então, o ano 2000 a.C. seria lá na frente. Então, vem decrescendo, certo? Só para você que talvez tenha uma dificuldadezinha em relação aos números aqui. Quanto mais distante aqui, maior a numeração. Mais alta a distância de numeração. Então, a ideia era, nós estamos aqui no ano 458, 420, então ainda vai faltar aí uns 34 anos para a reconstrução do templo. Então não adianta a gente mexer com isso agora. Não chegou ainda o tempo de reconstruir o templo. Então eles estavam dando desculpas. E claro, uma desculpa até embasada, porque se o cativeiro foi nesse ano, 70 anos, seria então no ano 486. A questão era, o profeta Daniel já havia percebido que o final do cativeiro estava acontecendo, porque Daniel foi levado na primeira deportação, 605, né? Então, no ano 605, na verdade, os 70 anos de cativeiro, eu fiz até o cálculo aí como 100 anos, desculpa, mas os 70 anos de cativeiro, de fato, já teria se passado aqui. Então, eles achavam que ainda faltava um bom tempo ainda para que houvesse, então, a reconstrução. E aí eles ficaram com desculpas, não é o tempo ainda de se construir. O tempo de se construir o templo do Senhor. Então eles ficavam com essa desculpa. Vocês dizem, não é o tempo ainda de se construir a casa do Senhor. Mas olha o que Deus diz. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então aqui Deus mostra o desgosto dele. Deus mostra a repreensão e traz a acusação ao povo. Vocês dizem, não é tempo da gente investir no templo. Mas aí Deus diz, mas é tempo de vocês investirem muito dinheiro nas casas de vocês. Investirem nos sonhos de vocês. Investirem nos projetos de vocês, enquanto a minha casa fica em ruínas. Aqui a gente pode ver uma ligeira diferença entre Davi e o povo de Israel. Apesar de Davi não ter podido construir o templo, porque ele via a casa dele como era bonita, madeira, toda bem estruturada, ele olhava para aquele tabernáculo, aquela barraca, e dizia, não é certo o rei morar num palácio desse, quando Deus mora numa barraca dessa. Vou construir o templo. E aí Deus vai e manda o profeta dizer para ele, não, você não vai construir, você tem as mãos sujas de sangue, você derramou muito sangue, então quem vai construir é um filho seu. E aí você vê aqui um povo que via e passava por aquilo e não tinha o cuidado ou a preocupação, porque veio o primeiro obstáculo e eles param e ficam com a desculpa de que não era ainda o tempo. Mas de fato Deus está mostrando, porque o profeta Daniel já havia visto. O profeta Daniel, no capítulo 9, ele percebe que os 70 anos estavam acabando, porque ele lia a Bíblia e ele viu que Jeremias tinha profetizado que o tempo seria de 70 anos. Então, se o cativeiro começou no ano 605, ele deveria terminar no ano 535, 70 anos. Então, as desculpas, irmãos, o que a gente pode aprender aqui é que as desculpas que nós damos para não investirmos no reino, qualquer coisa é um obstáculo para a gente não investir. E quando eu digo nós, somos todos nós. No geral, nós temos, como povo de Israel, uma tendência a investir mais em nós. E colocar em segundo plano as coisas de Deus, ou em segundo plano ainda estou sendo ainda benevolente. Porque às vezes a gente nem coloca, né? A gente tem uma lista de orçamento ali na nossa casa, quem tem. Vou falar sobre isso numa última pregação, quando a gente for trabalhar. Vou trabalhar sobre mordomia e depois eu vou trabalhar como você não cair em problema na área financeira, dever a agiota, cartão de crédito, cheque especial. Como é que você se organiza financeiramente para você não ter problema e não ficar nas mãos de pessoas e estar afundado financeiramente, né? Mas o problema é que nós, muitas vezes, nós priorizamos outras coisas. Esse problema aqui é muito contemporâneo.
Nós estamos vivendo numa época que nós priorizamos tudo. Nós priorizamos a escola, o bom estudo dos nossos filhos, nós priorizamos roupas, nós priorizamos objetos eletroeletrônicos de qualidade, não é? A pessoa às vezes ganha um salário mínimo, mas você olha o celular do filho, é um celular de R$1.200, e às vezes tem 3 filhos, cada filho com um celular de R$1.200, R$1.300, né? Mas às vezes não tem nada, porque vai sugando tudo, comendo até ruim, mas tem que ter a coisa lá funcionando, porque todo mundo tem. E aí a gente acaba priorizando outras coisas. A gente acaba vivendo de uma forma onde as coisas de Deus vão sendo deixadas em segundo plano. Porque a gente dá o que sobra, diferente daquela pregação da viúva pobre. E claro que a viúva pobre, Jesus não está ensinando que a gente tem que pegar tudo que a gente tem, entregar para a igreja e confiar e passar fome nesse sentido. Mas Jesus está dando uma demonstração ali do que é generosidade. Esse pessoal aí veio e trouxe uma abundância de dinheiro, mas trouxe tudo que sobrava. Essa mulher deu tudo. É generosidade. Então isso aqui é uma realidade nossa. Muitas vezes as coisas de Deus, elas vivem aí mendigando, é aquela situação, porque nós temos priorizado a nossa casa. E a pergunta que eu faço é: qual é o pensamento de Deus em relação a esse tipo de atitude? Aqui. Não, isso aí é do Antigo Testamento. Não, se a argumentação é do Antigo Testamento, então vamos rasgar a Bíblia. A gente rasga o Antigo Testamento e não usa mais. E aí a gente também rasga do Novo Testamento, 1 Timóteo 3,16. Porque toda a Escritura é inspirada e útil para a repreensão, para a instrução, para a correção na justiça. Toda a Escritura é inspirada. Então eu não posso disciplinar, isso aqui Deus agia disciplinando o povo, porque era no Antigo Testamento. Agora Deus é amor, é justiça, Deus é amor, é bondade, Ele não faz, mas Ele faz. Ele disciplina. E aí essa disciplina pode ser no âmbito particular, pode ser no âmbito familiar, pode ser no âmbito de igreja e pode ser no âmbito nacional. Pode. Então o povo estava investindo, e a palavra que ele utiliza aqui para casas apaineladas, casas luxuosas, madeiras compradas em outros países, o material sendo importado de outras nações para construírem casas bonitas, luxuosas. E aí Deus diz: é interessante, vocês dizem que não é o tempo de se construir o templo, mas vocês estão investindo nas próprias casas de vocês, luxuosamente. Quantas vezes nós fazemos isso? Você tem um exemplo corajoso aí do Gilson e da Edvânia, dizer: não, o único dinheiro que a gente tem aqui para ajudar na igreja é o dízimo, vamos pegar o dízimo e comprar moto. Então aí a igreja, a obra do Senhor fica onde? Deixa para lá. E aí eles tiveram coragem de fazer, mas isso acontece constantemente. Eu comprei um perfume caro, foi R$300, não vai dar para devolver o dízimo esse mês, deixa para lá o dízimo, vamos. Não vai dar para ofertar bem esse mês, porque esse mês eu me apertei, porque comprei não sei o que lá, e aí acontece isso direto. Aqui, nas outras igrejas, em todo canto. E aí como Deus age? E aí a gente vai ver aqui, então, verso 4, Deus manda o povo fazer uma autoavaliação. Olha o resultado da disciplina. Verso 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Aqui a palavra considerar é: faça uma autoanálise. Para um tempo e faz uma avaliação do que tem acontecido nos últimos meses. Como eles fizeram, Rapaz, Gilson, essa moto foi comprada com dinheiro do dízimo, roubada, a situação financeira está ruim, tudo está apertando. O que será que está acontecendo? Então é isso que Deus está dizendo. Avalia, faz uma consideração dos últimos meses. Vocês têm semeado muito. Lembra daquela matemática de Deus que eu disse? Às vezes você começa lá e diz, você faz um cálculo superficial e diz: rapaz, aqui eu resolvo toda a dívida aqui com 900, então eu ganho 1.200, vai sobrar 200 aqui para mim esse mês, que coisa boa assim, aquela superficial. Aí você começa, pá, quando você chega no final, rapaz,
está faltando 100 reais ainda, como é isso? E às vezes, você diz, rapaz, esse mês vai ser apertado, mas eu ainda tive que dar aquela ajuda para o irmão ali que estava necessitado, mas eu tive que ajudar, não podia, mas vai ficar apertado esse mês. Aí quando você chega lá e faz as contas tudinho, mas peraí, de onde sobrou esses 100 reais aqui? De onde sobrou esses 50? E às vezes o dinheiro que você deu para ajudar foi exatamente aquele valor que sobrou. Muitas vezes Deus faz isso com a gente, né? Então aqui é a matemática de Deus, que é diferente da exata que Ele criou. Matemática exata. 2 mais 2 nunca pode ser 5, pode ser 4. Então a mesma coisa é aqui. Tem hora que a matemática de Deus é diferente. Você tem uma conta que você vai perceber no final, ou vai sobrar ou vai faltar, porque Deus ele quer ensinar alguma coisa. E aqui foi isso que aconteceu. Vocês semearam muito, plantaram, mas o resultado é que vocês colheram pouco. A roça que vocês esperavam que ia dar muito, não deu. Comeis, mas não chegais a vos fartar. E aqui é outra coisa também interessante, porque em alguns casos a roça dava boa de alguns, levavam a comida para casa, preparava, comia, mas não se sentiam fartos. É impressionante isso aqui, porque Deus controla todas as coisas. A gente já aprendeu lá em 2 Coríntios que aquele que dá a sementeira, que dá a semente, que faz cair a chuva, fará transbordar os vossos celeiros. Paulo ensina isso. Então Deus controla a seara, Deus controla a colheita, controla o dinheiro, controla o nosso apetite, controla o nosso saciar. Porque é isso que ele está ensinando aqui. Vocês comeram um pouco, mas a minha disciplina, vocês comeram, mas através da minha disciplina vocês não sentiram saciar de Deus. Já falei aqui, né, que a gente tem 2 hormônios responsáveis pelo alimento, comida. Quando você está com fome, o organismo produz grelina. Ele está produzindo grelina, significa que você precisa ingerir comida. Aí você fica com fome. Você está comendo, à medida que você vai comendo, o organismo vai liberando leptina. Aí você diz, eita rapaz, esse prato aqui eu não vou derrubar não. Aí você não vai comer. Aí você termina ali, você não quer mais nada, porque o organismo produziu a leptina e você não quer mais comer. Então a ideia aqui é: comeu, mas não se saciou, não foi suficiente. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Então a ideia é essa. Lembra da mulher adúltera quando ela diz: não, meu marido vai viajar, viajou, só vem na lua nova, ele levou um saquetel de dinheiro. Vamos colocar aqui no nosso contexto: ele levou uma maleta, ele levou um cofre portátil. Só que ao caminhar, parece que as moedas vão caindo, e às vezes é assim que acontece com a gente. Essa matemática que eu falei aqui, você, rapaz, vai dar tudo certinho esse mês, mas eu negligenciei dízimo, eu não dei umas ofertas legais, eu não ajudei aquele irmão que estava precisando, e aí você parece que o saco estava indo para casa com o dinheiro do salário e nunca deu dinheiro. E tem coisa que é tão inacreditável que se você não estiver anotando lá no orçamento, e orçamento é extremamente importante você ter, porque tem gente que pega o salário e vai torrando, e gasta aqui, gasta ali, gasta acolá, e não sabe nem para onde é que vai o dinheiro, porque é tudo na cabeça. Aí soma, meu Deus, cadê aquele? Se você tem tudo anotadinho, orçamento, fica muito mais fácil. É tanto para padaria, tanto para o leite, tanto de combustível, é tanto do meu dízimo, eu vou tirar tanto de oferta por mês, dividido em tantos domingos, vou tirar uma parte para ajudar o irmão, e tanto para ir para a escola, e você anota tudo. E aí quando sobra ou falta, aí você diz: não, foi isso aqui que não tinha, esse medicamento aqui que chegou de surpresa e eu não sabia, e você tem aqui anotado. Você tem anotadinho, bem direitinho. Então aqui ele diz: vocês recebem salário. Sim, recebem, aqueles trabalhavam para outras pessoas, jornaleiros, plantadores, agricultores, pecuaristas, recebiam seu saláriozinho, mas por causa da negligência com o templo, a nação toda estava sendo disciplinada pelo Senhor. Meus queridos, Deus nos disciplina. Deus nos disciplina. E a questão aqui é exatamente essa: é quando nós priorizamos nossos interesses e
deixamos de lado a casa de Deus. Não estou falando aqui nem de dízimo, de oferta, entrar nesse mérito da questão. É simplesmente quanto eu invisto no reino de Deus, quanto eu invisto para a honra do nome de Deus, quanto eu invisto na obra do Senhor. Esse é o problema. E aí ele, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Então ele traz uma reflexão pela segunda vez no verso 7. Na verdade, o livro de Ageu é dividido da seguinte forma: o capítulo 1 todo é mostrando a disciplina e fazendo o convite para que as pessoas se arrependam e reconstruam. No capítulo 2 ele vai trazer, dos versos 1 a 9, uma palavra de conforto. Porque quem viu o primeiro templo, quem viu aquela coisa, aquele monumento lindo, gigantesco, glorioso, que começou a ver a estrutura do segundo, as bases, e depois viu aquele templo levantado, você sabe que no dia da inauguração era misturada de gritos, com choro, com uma turma, pessoal que nasceu lá na Babilônia, nunca tinha visto o templo, ouviu só de ouvir falar, conheci só de ouvir falar. Quando viu aquele templo construído, gritava, vibrava por causa do templo. Mas o pessoal que estava nascido lá na Babilônia, que saiu de lá, muitos deles garotos, outros jovens que chegaram, estavam idosos, quando viram aquele segundo templo, começaram a gritar de tristeza, desesperados, tristes, porque esse segundo templo era uma coisinha na frente daquele glorioso templo de riqueza, de fortuna que Salomão construiu. Mas Deus é tão bom que Ele está fazendo uma promessa para eles: não se preocupe, que a glória do segundo templo será maior do que a primeira. A minha atuação nesse segundo templo será maior do que a atuação do primeiro. De fato, no segundo templo houve a manifestação do próprio Filho de Deus, do Emanuel, aqui conosco. Então a glória do segundo, o Deus em pessoa veio e pisou naquele templo, o que não aconteceu essa manifestação no primeiro templo. Então Deus está incentivando o povo. Capítulo 2, versos de 1 a 9. Depois você tem aqui uma profecia dirigida aos sacerdotes, e ele vai dizer, ele pergunta assim, sacerdote: ei pessoal, quando vocês tocam um animal imundo, um morto, quando uma carne que é oferecida, ela se torna imunda, alguém tocar nela imundo, a carne, aquele sacrifício se torna imundo? A resposta era sim, com certeza. Se alguém tocar num morto, ele se torna imundo? Com certeza, Senhor. Pois a nação inteira está imunda por causa do templo que está nessas condições. A nação inteira. O templo está em ruínas e a nação inteira está contaminada por causa disso. E aí a última palavra, que é a quarta divisão do livro, quando ele vai falar que ele vai destruir as nações inimigas. Se preocupe, vocês vão ser restaurados plenamente e eu vou destruir as nações opositoras de vocês. Então o livro se divide nisso, mas ele se destaca ainda aqui no capítulo 1, o que é que Deus diz, verso 8? Subi ao monte, trazei madeira, edificai casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então o que é que Deus está dizendo aqui? Eu só quero que vocês digam uma coisa: vocês estão comprando madeira importada para construir a casa de vocês. Vão lá no monte, vão no Líbano, tragam cedro, tragam as madeiras necessárias para a construção do templo. Isso vai trazer glória para mim. Qual seria o contexto na aplicação para nós hoje? Eu tenho falado sobre isso, irmãos. Nós somos responsáveis por anunciar o Evangelho de Deus. Nós temos alguns missionários que nós enviamos para outros países para pregar o Evangelho no nosso campo, como nossos representantes. Eles foram para lá porque várias igrejas deram o seu nome, dizendo: vá que a gente vai com você, sustentando, orando. E aí eles estão lá passando imensa dificuldade. E nós também aqui no nosso país. Vamos cortar, corta pela metade, aí outra igreja não dá mais, corta tudo, aí outra igreja, vamos tirar 30%, aí corta. Aí esse pessoal que foi para lá, pensando que ia ganhar R$3.000 para viver uma condição mediana, agora está vivendo com mil. E a culpa é nossa, porque é o reino.
Eles não estão lá fazendo a obra dele, pregando um produto que eles criaram, eles estão lá levando o evangelho que salva. A mesma coisa aconteceu conosco. Alguns americanos no século passado disseram: vou para o Brasil, vá que a gente apoia. E vai para onde? Vou lá para o Cariri. Não, ali é terrível, ali você vai morrer lá. Mas vamos. E as igrejas sustentaram, bancaram, construíram igrejas. A boa parte dessas igrejas, essa igreja foi construída. A igreja de Sião, a primeira igreja de Juazeiro, a primeira igreja do Crato, a primeira igreja de Barbalha, o pastor Alberto Johnson, o Seminário Batista, o Colégio Batista, tudo dinheiro de americano. Então, irmãos, ajudar irmãos necessitados deveria ser uma prioridade na nossa vida. Nós fomos contaminados, a verdade é essa. Todos nós. Estava conversando outro dia até com o Josué relacionado a isso, e ele estava falando exatamente isso. Assim, aí a gente coloca, todo mundo tem celular, não precisa de um celular de R$1.500 que você usa ali 2 meses e já está ultrapassado. E você sabe que eles colocam exatamente para isso. Eles fazem um programa que para quando for 4 ou 5 meses depois o seu celular fica lento. Ah, o bicho está carregado demais, tem que formar. É besteira. Porque eles fazem para você comprar outro. E aí você vai e acaba sendo, sabe, escravizado em relação a isso. E nós fomos contaminados por isso. Ninguém mais consegue ter um filho que não tem um celular bom. Fomos contaminados. E aí a gente investe em tudo isso, investe em aniversário bom, investe em todas as coisas. E aí a gente negligencia, porque aquela história da bicicleta que eu contei aqui uma vez, o Joãozinho ganhou 2 bicicletas da mãe, uma para servir no templo e outra para ser para ele brincar. Ele vai sair de bicicleta, leva um tombo, amassa a bicicleta toda, e então lá foi a bicicleta do Senhor, do serviço do Senhor. A gente faz isso. Estou com dificuldade, vou tirar o quê? Não, tirar a ajuda da igreja. E aí tem essa disciplina. Eu ia trabalhar Malaquias hoje, mas eu vi que seria muita informação, mas depois eu trago uma outra mensagem, mas eu vou falar aqui resumidamente. O que era o problema na época de Malaquias? Gafanhoto, comendo a plantação, falta de chuva, situação econômica da nação miserável. Aí o sacerdote dizia o quê? Não, pode trazer, rapaz, traga, você tem um animal lá? Não, sacerdote, mas eu só tenho um animal, tem uma pata quebrada, outra orelha arrancada. Não tem problema, Deus não vê essas coisas não. Traga, o que importa é o seu coração. Aí está lá a primeira reprimenda do Senhor contra os sacerdotes. Vocês estão trazendo, incentivando o povo a trazer animal coxo, cego, imundo, desvalorizando o meu altar. Aí ele diz: roubará o homem a Deus? Sim, roubará sim. A nação toda está me roubando, nos dízimos e nas ofertas. E aí ele diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e façam prova de mim se eu não vou abrir as janelas dos céus. Derramarei uma chuva copiosa sobre vocês, repreenderei o devorador, que as pessoas dizem que ali é o diabo que está tomando de conta da sua casa, do dinheiro, o tranca-rua, Zé Pilintra, que pegou o dinheiro para si. Não tem nada a ver com isso. O que estava acontecendo ali é que a renda daquele povo era a terra. Mas Deus mandou o gafanhoto, a locusta, a ferrugem, acabar com tudo, e eles não terem. E qual era o problema? Mesma coisa, aqui ó, o tempo era esse aqui ó. Ageu 520, Malaquias 415, né? Foi o último profeta. Aqui você tem quase 100 anos depois, peia de novo, roubando ao Senhor, desprezando o Senhor. E ele fez o quê? Aí fica um ciclo vicioso. Por quê? Porque a nação entra em recessão, crise. Tendo crise, a gente corta o quê? Corta as coisas espirituais, ó. Aí corta as coisas espirituais, mas já é consequência disso. Aí aperta mais ainda. Aí Deus está dizendo: mudem, resolvam, e eu vou abençoar vocês. Texto de Malaquias.
Então a mesma coisa aqui, Deus está dizendo, vocês vão me glorificar quando vocês forem buscar madeiras do monte, reconstruam o meu templo, meu nome será glorificado com isso. E aí ele de novo, no verso 9, esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, aqui é a matemática de novo de Deus, né? Rapaz, esse mês vai ser uma bênção. E quando veio, quando trouxeste para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Porque a minha casa permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Nossa, isso aqui é um tapa. A gente corre para quê hoje? A gente tem 2, 3 empregos. A gente não tem descanso. Não consegue nem ter um dia de lazer. Porque a empresa, o mundo está sufocando. E nós precisamos ter. E aí a gente corre. A palavra que resume nosso estilo de vida hoje é correria. E não tem negócio mais hoje de ser aqui não. Você vai para um interiorzinho aí. Onde chegou a energia, internet, televisão? É correria. E aí a gente corre. Corre para ter escola boa, corre para ter carro bom, corre para ter eletrônicos bons, corre para ter uma casa painelada, corre para ter filhos bem educados, corre para ter tudo, mas a gente não corre para investir no reino. A gente não corre para que o reino de Deus cresça, para que o nome de Deus seja glorificado. Essa é a realidade. Não muda nada. Não mudou nada. Na verdade, são os mesmos seres humanos. Hoje a diferença, nós temos o Espírito Santo, somos salvos, somos o povo de Deus, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós fomos contaminados. Por isso, os céus sobre vós retêm o orvalho e a terra os seus frutos. Então Deus mostra aqui o controle e a soberania dele. Ele controla a chuva, ele controla as colheitas. Não tem jeito, você planta uma roça, faz os cálculos e se Deus disser, não vai dar. Não dá. Não tem jeito, você faz um orçamento bem bonitinho, aquele seu orçamento é sua casa, é sua vida, suas coisas. Isso não, lá na igreja que sobrar eu entrego. Aí você faz o orçamento bem bonitinho, quando chega no final, diz, o que foi que deu errado aqui? Deus controla. Então, o livro de Malaquias, ele controla o céu, ele controla as pragas, ele quem tira, ele quem coloca. Ele que dá a chuva, ele que faz o chão ser fértil ou infrutífero. Ele tem o controle sobre os animais do campo. Ele disse lá em Deuteronômio 28, se vocês me abençoarem, vocês me obedecerem, seguirem os meus mandamentos, eu vou fazer com que o gado de vocês seja frutífero, com que as mulheres de vocês não se tornem estéreis. Vocês têm muitos filhos. Eu vou fazer com que a terra produza muito, eu vou fazer o céu desabar em água. Mas se vocês me desobedecerem, eu vou trazer a praga no meio de vocês. Eu vou fazer com que os animais de vocês se tornem estéreis. Eu vou fazer com que as plantas de vocês não deem, o céu se torne de ferro, a terra de bronze. E ele controla todas as coisas. Ele disciplina. Qual é o contexto para nós hoje? Morre de trabalhar e no final do mês não sobra nada. E quando sobra, some como uma sopa. E quando vai comer alguma coisa, não se satisfaz. E quando sai para passear, não se satisfaz. E aí entra em prática aquela frase, né? Que pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Vi sobre vós, sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos, a seca. Então a disciplina do Senhor. Quantos irmãos estão vivendo isso aqui por causa de negligência? Aquilo que eles aprenderam há tantos anos atrás, alguns estão vivendo hoje. Começaram a negligenciar, não dava oferta, não devolve dízimo, compra isso, compra aquilo, e agora estão atolados. Atolados.
Eu não estou falando da crise, recessão, ficou desempregado 4, 5 meses, depois veio aí, arranjou um emprego com salário, aí está tudo acumulado. Beleza, aí. Mas eu estou falando de desorganização e disciplina de Deus. Deus disciplina a gente. E às vezes você ganha mais, aí o marido trabalha e ganha 2 salários, beleza. Então, aí a mulher agora começa a trabalhar, é 1 salário a mais, agora vamos ficar mais folgado. Aí dá 2 meses, aquele salário que entrou, tudo da mulher agora está cheio de dívida, aí o marido, e cadê o dinheiro? E às vezes é melhor você ter menos com um pouco de paz do que, sabe, desandar aí. E não teve. Não teve. Me lembrei da conversa lá, né? Então, aí Deus diz, verso 12, então, Zorobabel, filho de Sealtiel, aqui nós vamos ver o resultado disso aqui. Vou dizer para você assim, ó. Ageu, Zacarias e Jonas foram os únicos profetas que tiveram êxito, não na fidelidade, porque todos os profetas tiveram êxito na fidelidade. Mas apenas esses 3 profetas tiveram êxito na resposta do povo. Na verdade, quando Deus disse para Isaías, você vai pregar para um povo e eles vão ouvir você. A pessoa você ir lá para a Índia e Deus dizer para você assim, você vai, mas ninguém vai se converter no seu ministério. Ninguém. Meu Deus do céu. É duro, não é? Você vai pregar para um povo que tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, coração duro. Jeremias do mesmo jeito. Mas aqui, o lado bonito, positivo de um profeta que trouxe a mensagem. Ageu, Zacarias, e no caso de Jonas, com a nação não israelita, né? Os ninivitas, a Síria. Então, você encontra aqui a resposta positiva. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Olha que coisa linda, né? Independente da nossa fidelidade ou infidelidade, Deus não vai deixar de nos amar. Deus não vai deixar de investir nas nossas vidas, porque o amor de Deus por nós é incondicional. É tão triste quando a gente vê algumas igrejas que não acreditam nisso, que acreditam na perda de salvação, ou que acreditam num Deus que só abençoa quando você faz. Na verdade, mesmo disciplinando, porque como ela falou muito bem falado, Edivânia, a disciplina, ela se alegrou, porque está dando uma disciplina dolorosa, mas ao mesmo tempo, Deus me ama. Ele me ama. Ele está me açoitando porque Ele me ama. Então a disciplina é amor. Nós estamos vivendo hoje num período que meu Deus, é tão difícil, sabe? Tudo a mídia está manipulando massivamente o nosso mundo. Você tem uma geração aí de 20, 30 anos atrás de gente que matava os bichos, matava passarinho, matava as coisas e tinha que comer. Aí hoje é aquela geração, não mate o bichinho, não sei o que, e ninguém pode, sabe? Numa época que todo mundo sofreu bullying. Eu sofri bullying, você já sabe, vela branca, né? Menino velho branco, magrelo, velho, parecia uma vela em pé. O vela branca, não me chama de vela branca não sei o que. Ouvi bullying, sofri bullying. E não tem problema nenhum, dano psicológico nenhum. Meu pai, alcoólatra, quebrava tudo dentro de casa, não tem nenhum dano pelo alcoolismo do meu pai. Apanhei de chinela, apanhei de corda, levei grito, fiquei joelho no milho. Não tenho dano nenhum e passaria tudo de novo. E agradeço a Deus pelo privilégio de ter passado. Ontem eu estava lá em Ouro Branco, esse final de semana fui para lá, me reuni, a gente tirou um tempo para ir lá no Rio, nos reunimos lá. Estava lá tomando banho no Rio, a água, a lamacenta. Não sei se minha esposa ainda vai me beijar, mas
aquela lama lá, e tinha hora que você mergulha aqui, sem querer engolir uma água, eu disse, eita, lamaçal, aí deve ter engolido agora umas 350 bactérias. Não tem problema nenhum. Cresci dentro dos rios, dentro do mato, dentro de lama, comendo tudo. Vou para todo canto, não tem problema com desinteria, com nada. Essa geração de hoje, irmãos, nós estamos contaminados e eu tenho muita pena dos filhos dos meus filhos e talvez dos netos dos meus filhos. Meu Deus do céu. Você não pode mais disciplinar filho. Você não pode mais, sabe? Cuidado com o bichinho, está pisando na chuva, molhou agora, o bichinho está molhando o dedinho do pé. Meu Deus, uma geração que vai, sabe? Eu fico vendo essa vacina aí, então, vacina para o governo ganhar dinheiro. Estou misturando aqui desabafo com pregação, né? Talvez eu esteja precisando. Mas eu fico vendo isso aí, e eu fico pensando assim, você não precisa disso. Alguns de vocês que têm mais tempo na igreja sabem que ninguém era mais fraco em questão de resistência, apesar de ter essas, de não ter, comer não sei o que, mas ele era muito suscetível à gripe, constantemente. Todo ano era 6, 7 vezes. Cheguei até a tomar vacina. E depois que eu me acidentei, comecei esse negócio com limão, tal, essas coisas tudo aí. Aí, tive lá em casa, tomando copo de Lujan, radasco doente. Tive com irmãos doentes. Peguei na mão deles, andei no carro, fiquei em ambiente fechado, não grito mais. Né? Aí tá aí mas semana passada não pregou, roquidão é outra coisa. Falei demais, e roquidão é igual a calo. Pega uma enxada e vai capinar, sem ter o costume, né? Você cria calo, então você força demais a voz, você fica com roquidão, não tem nada a ver com gripe. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que a nossa geração está sendo moldada. E é irreversível isso. É irreversível. Cada vez mais vai vir entretenimento, cada vez mais vai vir tecnologias, cada vez mais os nossos filhos estão ambientados com aquilo e não tem jeito. Então a pregação é exatamente para trazer essa mudança nas nossas vidas. O que eu quero com essa pregação, eu já falei aqui outras vezes, eu não estou interessado em dinheiro e nada disso aí não. Eu quero é que você melhore. Eu quero que um dia você chegue lá no céu e Deus possa honrar você pelo seu investimento no reino aqui na terra. Pelo seu tempo, pelo seu dinheiro, pelo seu investimento. Deus, eu me preocupo com o teu reino. Irmãos, nós só temos uma congregação. 21 anos de existência como igreja oficial. E nós só temos uma congregação. Uma congregação nominal, que é a União, e uma congregação lá em Ouro Branco. É muito pouco. O que a gente investe em missionários aí, a gente poderia investir mais. A gente já cortou pela metade. Se fosse uma prioridade para nós vamos cortar isso aqui. Isso aqui é prioridade. Mas não é. Então houve uma resposta. Deve ter sido muito lindo. Pessoal, está na hora de acordar. Vamos parar as construções das nossas casas. Vamos parar aqui. Já está bom do jeito que está. Vamos priorizar isso aqui, ó. Construção do templo. 5 anos. 5 anos. Gritos de alegria misturado com gritos, choro de tristeza. Porque os que viam o templo construído estavam adorando a Deus, 516, louvando por aquela coisa tão linda que eles só tinham ouvido falar. E agora, aqueles que viram o primeiro templo chorando e gritando porque passando vergonha por ver aquele templo tão pequeno, e são fortalecidos pelo Senhor, pelo fato de Deus dizer: a minha glória será maior nesse segundo templo. Não se preocupe com o tamanho do templo. E aqui a gente vê esse Deus amoroso. Eu sou convosco, diz o Senhor. Deus não nos abandona mesmo em meio às nossas fidelidades. E aqui, verso 14: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo,
eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então aqui vem uma outra lição muito importante. Por nós mesmos, como eu estou pregando no final de cada mensagem dessa, a gente não consegue. Nós somos avarentos, somos mesquinhos. O nosso coração é assim mesmo. Só quem muda isso aqui é Deus. Você tem algumas ofertas alçadas que foram feitas na Bíblia. A primeira foi quando o povo saiu do Egito, trazendo ouro, prata, gargantilhas, tesouros dos moradores do Egito. Quando chegou a hora de construir o templo, Moisés disse: tragam tudo para a gente construir o templo. O povo começou a trazer, a ponto de Moisés dizer: não precisa mais. Porque Deus levantou aquele espírito de voluntariedade, de generosidade. É Deus quem faz. Aí depois, alguns anos depois, você tem Davi, está perto de morrer, chama os príncipes e diz para eles: olha, eu estou deixando parte de todo o meu tesouro para a construção do templo. Salomão ainda é um garoto. E o que eu deixei é muito, mas ainda não dá. Vamos fazer um levante aqui para a gente construir esse templo ao Senhor. E diz que começaram a trazer muita riqueza. Está lá tudo organizado, a quantidade e tudo. E quando termina, Davi traz um dos cânticos mais lindos. Quando ele vai dizer: Deus, quem sou eu, quem é este povo? Tu és o dono de toda a riqueza, de tudo que existe. E tudo isso que nós trouxemos é teu. E foi o Senhor quem levantou e despertou o povo a fazer. E aqui é a mesma coisa. O Senhor despertou o espírito do povo. Agora, como é que começa a se despertar? Esse reavivamento financeiro, esse reavivamento de foco para as coisas corretas, começou com a pregação da palavra. Começou com a pregação da palavra. Todo reavivamento começa com a pregação da palavra. O Espírito trabalha nos nossos corações e faz a mudança, o mover, a transformação. É assim que funciona. Foi assim com o reavivamento com o rei Josias. Foi assim o reavivamento com o rei Ezequias. E é assim que acontece. Se a Igreja Esperança quer melhorar, nós precisamos desenrolar as nossas situações, fazer planejamento, pesquisar na internet, ver como é que eu faço para sair de dívida de cheque especial, né? Eu vou estar trazendo aí quando a gente se condiciona para chegar atrasado, né? Não tem gente que não está nem aí. Colocou assim na cabeça: não, chegar atrasado é besteira. Eu sou brasileiro, não sou suíço, não sou inglês. Chegar atrasado, aí pronto, aí vive assim. Tem gente que faz a mesma coisa com dinheiro. Não, eu acho legal viver devendo. Eu acho legal ter nome sujo. E aí vive assim. E é uma tristeza, é uma vergonha. E é disciplina. Porque se você quer viver assim, ouve pregação, ouve exortação, ensino, admoestação, repreensão, e continua, Deus vai te entregar o teu pecado e você vai viver assim. Sem nome, sem crédito, e vivendo sempre dessa forma. Então o resultado aqui foi positivo. Aquele povo ouviu pregação de Ageu, pregação de Zacarias. Depois, se você quiser, lê de novo Ageu, chega em casa amanhã, hoje ou amanhã, lê Zacarias, você vai ver complemento dessa mensagem de Ageu, e aí você vai ver como a coisa funcionou. Então a resposta foi essa bênção de ter um templo reconstruído. Vou trazer aqui algumas aplicações para a gente poder então encerrar. Nunca vai faltar motivos para a gente investir nos nossos próprios interesses. Isso aqui, ninguém precisa pregar ensinando isso aqui. Sempre a gente vai encontrar motivos para a gente investir em nós mesmos. Na nossa casa, nos nossos filhos, nos nossos bens, e num certo sentido isso é válido. E onde é que está o problema? É quando eu invisto só nisso e desprezo então o restante, a obra de Deus. O pecado é esse. Não é pecado você investir na vida do seu filho. Não é pecado você ter uma boa condição financeira e comprar um carro melhor.
Não é pecado, você gosta de um celular, você tem uma boa... Não é pecado você comprar um celular. Mas quando a obra de Deus precisa e você negligencia, você está cometendo pecado. E para nós nunca vai faltar oportunidade, a gente nunca vai estar satisfeito. Você ajeita a sua casa, 3 anos depois você tem que fazer tudo de novo. Principalmente quem mora aqui, né? Porque esse negócio de salitre aí nas paredes, você ajeita, rebota tudo, 2 anos depois a parede, 1 ano depois a parede está toda caída de novo. Então nunca vai faltar motivo para a gente se dedicar aos nossos próprios interesses. E aí tem um texto de Provérbios 3:9 que diz assim, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Resultado, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Não, pastor, por que você está lendo isso aí? Isso é do Antigo Testamento. Isso aqui é um princípio para todos nós, em todas as épocas, para todas as pessoas que amam ao Senhor. Honre a Deus, que Deus vai abençoar você. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa, eu já preguei. Se quiser, Pedro está postando as pregações na internet aí. Você pergunta, cadê o Pedro? Cadê o Vitor? Ali, fica em pé aí, pessoal, saber quem é, quem quiser procurar, quem não tem muita habilidade. Pedro, onde é que eu acho? Tá, mas diz aí onde é que acha. Pronto, você pega aí com ele aí, pega o link, tem todas essas mensagens, tanto as de quarta-feira, vencedor de Apocalipse, como essas. Então, honra ao Senhor, se encherão fartamente os teus celeiros. Ao mesmo tempo, retém, e Deus vai também tirar e disciplinar você. É um princípio, e você pode aprender isso só pela palavra, você pode então querer experimentar na prática. A disciplina do Senhor vem sobre aqueles que negligenciam a obra do Senhor. Então vai chegar uma hora ou outra que nós, ou como igreja, ou individualmente, nós vamos sofrer a disciplina de Deus. Agora eu quero só lembrar para os irmãos, a disciplina de Deus é muito dolorosa, ela é ruim no aspecto de sensação, mas ela é benéfica. Ela não é punitiva. Você fez, agora eu vou descontar em você. Ela é corretiva, sempre visando a mudança, sempre visando o arrependimento. Punição é para os ímpios, punição, correção para os filhos. Hebreus 12, ele vai dizer no verso 5, filho meu, não te esqueça da admoestação que como a filho vos exorta. Não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque Deus açoita quem ama e disciplina a todo que recebe por filho. É para a disciplina que você suporta a correção. Deus te trata como filho. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, é porque não sois filhos, sois bastardos. Além disso, tivemos os nossos pais segundo a carne, eles nos disciplinavam como bem lhes parecia. Não nos sujeitaremos nós a Deus, nosso Pai espiritual, e viveremos? Na verdade, nenhuma disciplina no momento parece ser motivo de alegria, o verso 11, mas de tristeza. Porém, depois, produz fruto pacífico de justiça pelos que passam por ela. Você está trabalhando muito, você está ganhando mais, você está gastando, você não está vendo o cheiro desse dinheiro, porque talvez você não tenha investido no reino o quanto deveria investir. E pegando essa modinha, não é porque todas as igrejas, eu já falei sobre isso, até o início desses poucos anos atrás, igreja presbiteriana, igreja congregacional, quadrangular, igrejas batistas, anabatistas, todas essas igrejas viviam os pastores, as igrejas eram sustentadas pelos dízimos. Aí veio a geração da tecnologia, da inteligência. Aí agora se levantando, não precisa dar dízimo, é voluntário, aí pega 2 Coríntios, cada um dê o que quiser, e aí a oportunidade perfeita para eu gastar mais comigo mesmo, negligenciar a obra do Senhor, e tome pena. Porque você tira R$100 ali do seu dízimo e você vai gastar, e você vai perceber que no final aquilo não vai servir de nada, e um peso de consciência. Quando Paulo diz, cada um contribua segundo propôs no coração, Paulo não está falando de sustento de igreja nem de sustento pastoral.
Ele está falando de uma coleta para ser enviada para Jerusalém. Oferta. Tem nada a ver com sustento de igreja. Sustento de igreja ele trata em 1 Coríntios capítulo 9, já tinha tratado lá. Ok? Então Deus vai disciplinar mas fique feliz porque pode ser que tenha correção se você se arrepender. Nós precisamos reconhecer que algumas vezes nós temos investido mais em nós mesmos do que no reino de Deus. Então Deus não precisa de dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata, mas Ele quer contar conosco como seus mordomos que trabalham nas nossas vidas, porque Deus não vai fazer chover dinheiro para o missionário lá para a África. É o nosso dinheiro. E Ele vai contar com o nosso dinheiro para que a gente possa investir. Então comece, peça a Deus. Deus trabalha na minha igreja, trabalha no coração da minha igreja, em mim, nos meus irmãos, para que a gente possa ser mais generoso, do jeito que o Senhor fez com aquela geração de Moisés, de Davi, com a geração de Ageu. Deus trabalha conosco. Irmãos, tem uma igreja lá em Roraima, a Igreja Batista Regular. Aquela igreja, acho que foi no ano atrasado, investiu mais de 200 mil. O pastor Moisés lembra quando foi dado aquele do pastor Douglas lá em Roraima? 500 mil, alguma coisa assim. Valeu, meu Deus do céu, né? Agora uma visão missionária mesmo. Às vezes eu ando por aqui, irmãos, eu tenho pregado em vários lugares, eu ando tanto em lugar chique, grande e rico, como vou em lugarzinho também, qualquer um aí que me chamar. Tem igrejas aí que eu vou no interiorzinho, tem 70 membros. E aí eu participo da sessão, quando eles têm sessão no final de semana que eu vou. Dízimo da igreja, 22 mil reais. Meu Deus do céu. Aqui só tem gente que trabalha com terra, com não sei o que, com plantador de roça. A nossa igreja lá é 13 mil de dízimo. Uma igrejinha desse tamanho, 70 membros, 22 mil reais. Nós precisamos melhorar. Se não, vamos colher as consequências e os resultados da disciplina do Senhor. Deus espera uma resposta de nós. Ele mandou a mensagem, esperou a resposta. Com Ageu e Zacarias foi positivo. Com Isaías, com Jeremias foi negativo. Com Malaquias foi negativo. E com o pastor Velho, e com essa pregação de hoje, a Igreja Esperança, com essa série de pregações, em 1 Coríntios 9, sustento pastoral, sustento da obra depende dos membros. Em 2 aos Coríntios, a alegria e a liberalidade de ofertar. A viúva pobre, o grande privilégio de ofertar generosamente. Com Ageu, a disciplina de Deus sobre as finanças do seu povo. Deus nos disciplina.